Se eu fosse homem, muito boa noite a todos, o público aqui do Retiro. Tudo bem com vocês? O SBT me liberou hoje, querido Silvio, para comparecer aqui no Retiro e fazer uma entrevista com uma pessoa inusitada. Isso, pasmem, gente. A gente vai conversar hoje com ele. Aquele que não é artista, não é alquimista, muito menos professor de língua portuguesa. Mas estaremos conversando com nada mais, nada menos, não, vou chamar ele. Ele diz, tem uma frase muito conhecida dele, e com essa frase ele vai entrar. Eu vim para que todos tenham vida, e que tenham vida em abundância. Jesus apaga. Bom, então, estamos aqui hoje, como eu já anunciei, com ele, o grande ídolo, o grande mestre, seguido por milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro. Vejam, no mundo inteiro. Olha quem eu estou aqui. Boa noite, Jesus Cristo. Boa noite, filha. O senhor prefere que eu te chame de mestre, Messias, ou Jesus? Fica a sua preferência, minha filha. Então vou te chamar de Jesus. Provavelmente a sociedade tem várias inquietações, várias dúvidas sobre a real existência do Senhor. É claro, para nós que já somos religiosos, já somos cristãos, a gente acredita. Mas tem várias pessoas que não acreditam. Senhor, o Senhor é realmente o Filho do Deus Altíssimo? Olha, eu sou sim. Você acredita nisso? Você vai ter que me convencer, porque eu sou da religião ateu. Na verdade não é uma religião, mas eu não sigo nada. Então você vai me convencer durante a entrevista se realmente o Senhor existe. Tá caindo aqui. Então a gente tem algumas perguntas para o Senhor. Vou fazer uma pergunta, é uma que não se cala. Jesus Cristo, como vocês sabem, ele fez a multiplicação dos pães. Ou seja, todo mundo aqui já conhece, né? Que ele estava na mesa com os seus discípulos e ele conseguiu pegar e conseguiu fazer todo mundo saciar a sua fome. Jesus Cristo, o Senhor, para realizar este milagre, utilizou alguma varinha feita do Harry Potter ou do Dumbledore? Olha, eu vou lhe responder. Mas, primeiramente, eu não estava na mesa com os discípulos. Eu estava com milhares de seguidores. Não, eu não usei a varinha do Dumbledore. Que pena, porque é uma excelente fala. Eu desconheço. Mas não foi nem famoso, não foi. Apenas foi o milagre da partilha. Eu digo isso porque naquele dia várias pessoas tinham o que comer, mas muitas não tinham. Jesus Cristo apenas ensinou que partilhasse uns com os outros. Por exemplo, se você tem 2 pães e esta criatura aqui não tem nenhum pão, então você deu um pão que não tem. Compreendi. Mas assim, o Senhor realmente acha justo eu lutar tanto. Por exemplo, eu já fui casado com o Johnny Kennedy, que o senhor já sabe. Eu conquistei vários patrimônios durante anos. Tenho carro importado, eu, graças a Deus, né, fiz faculdade, tenho pós em Harvard. O senhor deve conhecer, né? Deve falar por cima. Então, o senhor acha justo eu lutar tanto para conseguir tudo isso e ter que dar para um pobre ou para um mendigo, dividir, partilhar isso? Porque ele também talvez teve as mesmas chances que eu e não correu atrás. Filha, primeiro, quando Deus criou o mundo, Ele deu a terra a todos. Se temos o que temos hoje, onde muitos passam fome e outros têm demais, é exatamente pelo egoísmo do ser humano. É exatamente por isso. Os homens latifundiaram
eles privatizaram, se tornando exatamente o que eu disse. Realmente, foi o homem que latifundiou tudo, né? Ele virou esse salgazana que é hoje. Eu ia perguntar outra coisa. Você acha que pessoas não terem quanto você tem demais? Bom, na verdade, assim, na verdade eu dou sempre pro Teleton, pro Criança Esperança. Eu acho que isso já deve contar. Não conta, Jesus? Tem que dizer isso. Tá bom. Então vamos para outra pergunta, mas antes a gente vai dar uma pequena pausa para o intervalo comercial e depois a gente volta com nada mais, nada menos que Jesus Cristo. Vai, Jesus! Complicado, né? Voltamos a apresentar de frente com o Gabi. Para você que chegou agora, estamos entrevistando Jesus Cristo. Isso, pasmem. Eu fiquei chocada quando fiquei sabendo da notícia. E a gente está realmente interrogando ele, perguntando algumas inquietações da sociedade sobre religião, sobre a sua real existência e sobre outros assuntos. Não é verdade? Jesus Cristo, o Senhor fez um milagre muito grande, curando um cego. Eu me recordo bem, né? Mesmo eu não sendo católica, eu também frequento ler a Bíblia, afinal sou uma jornalista renomada. E o Senhor fez o milagre da cura de um cego. Ou seja, o Senhor estava lá, o cego estava lá parado. O que o Senhor fez? Se eu me recordo, veja se foi isso mesmo. O Senhor pegou o seu cuspe, pegou um pouquinho de terra, fez uma paçoquinha de barro com o teu cuspe, passou no olho do cego e pediu para que ele lavasse e depois ele ficou curado. E eu fico pensando, se o seu cuspe faz isso, imagine a sua. A sua aqui? Olha, eu vou responder usando a pergunta de um rapazinho que está ali. Ele disse, olha, não me faça a pergunta difícil, Jesus Cristo sabe muito, mas também não sabe mais. Foca na Gabi. Eu curei o cego simplesmente porque ele acreditava que podia ser curado. Não adianta eu ter tanta fé. Vou ter que mandar embora o cara. Não dá regras aí, mano. Desculpa, Jesus, perdão. Você está perdoado. Perdoado? Então, o cego, ele teve fé. Ele foi curado. Mas, filho, você acredita que eu posso curar? Acredito. Se você acredita, lembre uma passagem onde está escrito: um grão, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, Adoro mostarda. você pode. Mas, se você não tem essa fé, porque eu não estou sentindo essa fé. Ô, DJ, meu Deus! Só grava 10 minutos e meio? Só grava 10 minutos e meio? Imagine, se vocês não têm a fé do tamanho de um grão de mostarda, o que será do resto da vida de vocês? Compreendo. Então foi a fé que salvou ele, não seu gosto. Entendi, gente. Que medo. O outro milagre, assim, não é um milagre na verdade, mas é um ato que eu admiro muito no Senhor. Assim, existiu naquela época uma prostituta, na verdade naquela época existiam várias prostitutas. É uma das profissões mais antigas do Brasil, né? Ou seja, é complicado. E o Senhor perdoou a prostituta, mesmo ela tendo se deitado com vários homens, indo totalmente contra o evangelho que o Senhor pregava naquela época.
E aí eu te pergunto, usando a palavra do Marcelo Rezende, agora meu conhecido, eu te pergunto, como é que você perdoou aquela mulher da vida? O senhor tinha um caso? Não, né? Só fico nervosa contigo. Então assim, era só para lhe corrigir. Mas, da mesma forma que eu perdoei ela, tinham várias pessoas, vários fariseus, ali cujo qual eu perguntei, quem não tivesse pecado, que atirasse a primeira pedra. Qual de vocês aqui que não tem pecado? Me responda. Não vai tirar pedra, pelo amor de Deus. Qual de vocês não tiver pecado, que atire primeiro celular nela? Se for iPhone, eu aceito. Eu Maria. Não, entendi. Agora, uma das perguntas mais polêmicas da atualidade. A gente vê agora com a mudança do Papa Francisco. O Papa Francisco entrou, chegando, está revolucionando toda a igreja e pregando uma igreja pobre para os pobres. A gente vê assim, como uma igreja tão rica, igual a igreja católica, consegue falar para ser pobre? Aí é que eu não entendo. O senhor realmente acha que uma igreja com certas turbulências, bispos e cardeais envolvidos com pedofilia, com corrupção, o senhor acha que realmente essa é a igreja que o senhor desejaria? Olha, não é a igreja que eu desejaria. Mas, assim, veja bem, também tem uma passagem onde se diz assim, que tem também os falsos profetas, os anjos que não são anjos da luz. Mas, assim, pense, como eu disse, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Não estou justificando o pecado dessas pessoas, mas apenas lhe digo que a igreja é formada por seres humanos, por homens, e homens são pecadores. Verdade. Então não é a igreja que peca, são os seres que administram a igreja, ou padres que entram de paraquedas. Podemos usar paraquedas. Uma coisa que eu sempre admirei, mesmo sendo ateu, eu sempre admirei no senhor foi a questão da sua humildade, né? O senhor nunca foi de julgar ninguém, sempre perdoou aqueles que pecaram, fez milagres principalmente para aqueles que pecaram. Essa questão do julgar, hoje a gente tem várias religiões, temos evangélicos, né? Temos budistas, temos até candomblé, as pessoas chamam de macumbeiros, o senhor conhece, deve conhecer. Temos também outras religiões espíritas, e eu gostaria de saber do senhor o que o senhor acha disso. O senhor acha que é uma algazarra, uma tremenda patifaria para louvar ao Senhor Deus? O que o senhor acha disso? Quem está certo? Primeiramente, eu vim para todos. Com certeza. Como você disse. Sim. Eu vim para todos e para que todos tenham vida. Tem uma passagem também que se diz assim, que não julgueis o teu irmão, porque você tem uma trave no teu olho, procure tirá-la primeiro, para depois corrigir o teu irmão. A verdade apenas está com o Pai. Você não pode julgar se você é católico, se você é budista, se você é evangélico. O que importa são os seus atos. Olha, gostei, olha. Realmente focada com a sua desenvoltura de responder as perguntas. Só que a gente vai para um pequeno intervalo, vamos acompanhar agora produtos Jequiti, e depois a gente volta com mais de frente com o Gabi entrevistando Jesus. Não vai me ferrar, Didi.
Estamos de volta aqui agora, novamente, né? Entrevistando, você certamente deve estar acompanhando. Estamos entrevistando nada mais, nada menos que Jesus Cristo. Poderia ser outro, o Mestre, o Messias. Eu, que não tinha religião nenhuma, estou começando a gostar agora. Jesus Cristo? O que o senhor está achando da entrevista? Olha, você tem me feito algumas perguntas bem pertinentes, mas... Obrigado, não. Jesus me elogiou, vou botar isso no meu currículo. Bom, para tudo. Agora uma pergunta super polêmica. Uma pergunta que eu acho que também, né, como tantas as outras que a gente fez, uma pergunta que não sai da cabeça das pessoas. Em Apocalipse 21, o qual inclusive foi o tema do retiro do ano passado, pelo que os coordenadores me contaram, em Apocalipse 21, né, na passagem bíblica, na leitura, diz que o Senhor assim vai descer dos céus e tal, e tem várias interpretações sobre essa passagem. Muitas pessoas acreditam que o Senhor vai descer e vai, na verdade, salvar todos e curar todos os maus que a gente fez. O Senhor espera realmente, o Senhor realmente vai descer de um cavalo branco, não vai descer cavalinho no Harry Potter, como você falou, mas vai descer lá e vai mudar tudo isso, essa patifaria que está o mundo hoje em dia. Olha, eu não vou descer com um cavalo branco, eu não vou tentar ser como chamar a atenção, nem como Beto Carreiro, como disse aqui o rapaz. O trovão, né? O cavalo dele. É faísca, desculpa. Achei que ele não corrigir novamente, mas... Não. Mas, na verdade, assim, tudo que está escrito vai se cumprir. Olha só, que Mas, forte. apesar desse desejo que vai ter flores e energia de tempo, isso é a profecia do Pai. Mas eu acredito piamente que todos têm essa solução. Olha só, gente. O Pai, ele deu livre-arbítrio para todo mundo. Mas assim, as pessoas têm direito de escolha. Mas se eu não acreditasse na redenção de vocês, eu não teria descido há 2014 anos atrás e teria morrido numa cruz por todos vocês. Oh, não. Isso foi um dos atos mais importantes, assim, né? Foi muito triste para todos. Eu estou até emocionada vendo o senhor agora. Tem vários filmes, vocês devem acompanhar, que Jesus Cristo é brutalmente assassinado, né? Violentamente, né? E ele foi assassinado por nós mesmos. Então, Jesus Cristo, nós pedimos desculpas agora por tudo que fizemos, tá bom? Eu estou arrependido, eu agora acho que eu vou ter uma religião, porque o senhor conseguiu me... O poder de persuasão do senhor é muito interessante. O senhor devia trabalhar com marketing. Bom, agora vamos fazer mais algumas perguntas, mas não vai ser eu que vou perguntar. Eu vou até alguns dos participantes de hoje e vou perguntar se eles têm alguma pergunta, alguma dúvida contra o seu evangelho. Alguém tem alguma pergunta para fazer, por favor? Cadê seu cabelo? Olha, o menininho ali, ó, o menininho cujo nome é Caô, ele vai ter uma pergunta para fazer para Jesus. Olha, não me taque no mato, bonito. Qual é a sua pergunta, dona? Você é francês? Olha só que pergunta. Espera. Olha, Jesus, eu acho que assim, ele perguntou se o senhor é francês. Olha, eu sou francês, eu sou... Não sendo argentino, tá valendo. Olha, eu sou francês, eu sou brasileiro, eu sou sueco, eu sou israelita, eu sou todos. Deus eu vim para todos. Sou a
Olha, é que tem até um filme, Deus é brasileiro, então o senhor, o teu pai é brasileiro, o senhor deve ser então de tudo, né? Interessante. Algum mais tem alguma pergunta para ele? Eu? Olha lá, como é o seu nome, rapaz? Meu nome é Bruno. Olha, Bruno, que lindo você. Prazer. Me lembra meu ex-marido, Johnny King. Qual que é a pergunta que o Bruno tem para o mestre? Quando Daniel estava na cova do leão, o que você usou para salvar Daniel? Ih, Jesus, agora? Olha, lembre quando eu falei uma das minhas palavras da questão da fé. Daniel ele apenas acreditou que Deus existia, então os anjos estavam com ele. Opa, calma, gente, calma, cada vez, por favor, vamos manter a ordem. Agora, a última pergunta, por favor. Você é realmente filho de Deus? Essa pergunta já foi feita, você não vai Não tentarás o Senhor teu Deus. Eu duvido você quebrar o dedo do José. Quebrar, você vai provar que você realmente... Não tentarás o Senhor teu Deus, segundo ele tem mais 19 dedos. Eu achei meio engraçado o sujeito de falar que me lembrou o presidente Lula. Foi enganado? Ou a sua voz assim, meio que, olha, imagina, eu acho que o senhor não é petista, né? Jesus Cristo, o único partido que ele tem é o partido da boca, Maria. É o PT. Foi como eu disse antes para o rapazinho aqui. Eu tenho Um minutinho. Oi, Jenny. Tô entrevistando Jesus, cara. À noite a gente conversa mais. Ah, virei cristão, hein? Sou católico agora. Tchau. Meu ex-marido que ele me ligou, a gente tá meio que voltando, se é que você me entende. Ele fez aquela novela lá, mas não deu nada daí, a gente tá voltando. Ô, Gabriel. O senhor quer responder a última pergunta, Jesus? Olha, então, assim, como eu disse antes, eu sou... Qual que é a última? Tá do feitiço. O senhor tá imitando a voz do Lula, imitando não sei se é a voz do senhor. Então, na verdade, assim, às vezes a gente tem que usar algumas artimanhas para que os outros prestem atenção na gente, né? Ah, entendi. Isso tá com meio que de baiano também, uma coisa meio preguiçosa, assim. A última pergunta vai ser do Luan lá atrás, tá com a morregueira faz tempo. Daí o William vai perguntar. Só que, gente, a gente pede que sejam perguntas mais diretas também, principalmente. Porque o nosso mestre, ele já tem que subir aos céus de novo. Ele está meio com pressa. Ele não vai pegar trem, não vai pegar ônibus, ele não vai pegar avião. Senhor, por que o senhor volta? Olha, gente, não é alfarismo. Agora, por favor, o Luan vai perguntar. A primeira pergunta é se Jesus pode passar o número dele para mim. A segunda pergunta eu queria que o senhor me explicasse. Tem umas histórias aí que o senhor foi pescar e tal, daí que o senhor saiu caminhando bem louco assim na água, assim, deu o meu, eu queria aprender. Bem louco, bem. É ilusionista. Eu queria aprender a andar na água também, Jesus. Olha, eu acho que o maior problema da humanidade é a questão que eles não prestam atenção no que se é falado. Tudo isso que vocês acham que é um grande milagre, que vocês acham que são coisas estrondorosas, são apenas a sua fé. A fé. Se a fé do tamanho de um grande estado ela pode mover montanhas, imagine uma fé maior que essa. A fé do rapaz do pensamento. Não, ficou bem. Eu fico imaginando assim, o senhor, quando Maria ia dar banho em você, jogava na água, você não caía, né? Porque você não caía.
não é o caso. Ela falava, entra Jesus na água, e o senhor caminhando em cima da banheira. Só nesse tipo de coisa. Mas não é o caso. Outra pergunta para finalizar do vídeo. Jesus, você chupou o gazelho, velho? Oi? Você chupou o gazelho? Tá acabando de querer? Ou tá muito trancado? Ó, tipo de perguntas desrespeituosas eu não vou admitir que eu não meço. Jesus não chupa nada. Eu respondi, Jesus, não precisa. Agora eu acho que assim, eu acho que chega de perguntas. A gente já passou nossa propaganda do Jequiti. O chefe pede para passar, né? O Silvio é benção, gente. E eu gostaria então de encerrar, agradecer ao Senhor Deus. Muito obrigado por um abraço de Jesus. Obrigado, Jesus. A sua bênção, mestre. Amém. Gente, olha, eu queria agradecer sinceramente a presença de todos. E hoje estivemos aqui com ele, que não é alquimista, muito menos professor de língua portuguesa, Jesus Cristo. Só que ele tem que voltar para os céus, né, gente? E que a gente espere que ele volte um dia. Volta um dia? A gente espera. Mas espero que seja bom. Você me acompanha até a porta? Sim.